Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula sobre funcionalidades SEI. Vamos conversar sobre como colocar uma tabela nos documentos internos gerados no SEI, arrastando uma tabela anteriormente criada. Lembrando que o acesso ao ambiente de treinamento continua liberado. Basta colocar o endereço correto e acessar. Vamos à nossa aula. Bom, eu já estou com o processo aberto na minha tela. E verifique que temos vários documentos inseridos neste processo. Neste documento aqui, chamado Anexo 1, eu preciso inserir uma tabela contendo alguns números de telefones. Observe que eu já comecei a trabalhar no documento, mas deixei a parte das tabelas por último. Vamos abrir o documento para edição, clicando em Editar conteúdo. Pronto. Agora temos o documento aberto para a edição. Eu já posso continuar a edição do documento e colocar as tabelas. As tabelas de que preciso estão em uma planilha, e eu estou usando o LibreOffice. Veja que as tabelas já estão formatadas do jeito que eu quero, com aplicação de negrito e com células com a cor do pano de fundo modificadas, entre outras coisas. Bom, vamos fazer alguns ajustes nessas janelas para facilitar a visualização. Ok, ficou melhor assim. Olhem só que interessante. Agora eu tenho o documento a ser editado e a planilha abertos de forma a permitir visualizar melhor os dois. Muita gente tem dificuldade de criar uma tabela usando o editor de textos do SEI. Por isso vamos ensinar uma forma bem fácil de inserir tabelas nos documentos, usando o método arrastar. Eu seleciono toda a tabela com o mouse e agora tem o famoso pulo do gato. Ainda com a tabela selecionada, eu coloco o cursor sobre ela e aperto o botão esquerdo do mouse, sem soltar. Isto vai prender a tabela ao cursor, enquanto eu estiver pressionando o botão esquerdo do mouse. Ainda pressionando o botão esquerdo, eu arrasto a tabela até o ponto do documento onde quero que a tabela fique. Repare que ao passar de um documento para outro, o cursor muda de forma. Primeiro ele parece com o símbolo de proibido, e depois ele se transforma em um retângulo. Somente quando entro no campo editável do documento é que o cursor se transforma em retângulo. Isso significa que se eu soltar o botão esquerdo do mouse, a tabela será transportada para o ponto em que o cursor estiver. Vamos soltar para ver como fica. Agora que você aprendeu esta dica, não tem por que se atrapalhar na criação de tabelas dentro de documentos internos do SEI. Tem uma outra dica legal para ajustar o tamanho e o alinhamento da tabela dentro do documento. Mas este é tema para outra videoaula. Enquanto isso, aproveite o que aprendeu, acesse o ambiente de treinamento e faça algumas simulações até se sentir seguro. Bom treinamento!